gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Boa noite, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, nosso Senhor. Com muita alegria estamos aqui hoje de novo, neste domingo, dia do Senhor, para podermos falar um pouquinho, meditar e juntos rezarmos um pouco com os ensinamentos escritos, tudo aquilo que São Francisco de Assis nos deixou em sua vida, como o verdadeiro Evangelho de Cristo. Hoje, neste domingo, nesse mês de maio, domingo dedicado a Maria, especialmente hoje às nossas mães, agradecemos e louvamos a Deus, juntamente com o seráfico Pai Francisco, por todas as virtudes, as graças e benefícios que recebemos da nossa grande Mãe de Deus, a nossa Mãe Maria, e também as nossas mães que aqui estão conosco, que nos trouxemos a este mundo, dando-nos força, criando-nos, educando-nos na graça, na presença e na misericórdia de Deus. Hoje, neste dia, iremos rezar um pouquinho, meditando uma admoestação de São Francisco de Assis, que nos fala justamente deste como nos entregar, como nos doar verdadeiramente a Deus e, acima de tudo, não deixar que isso nos afaste, porque nos aproximar de Deus, nos entregar a Deus, estarmos com Deus, hoje é o melhor caminho, é o que nós podemos fazer para o bem da nossa alma, para o bem de nós mesmos. Atende, ó homem, que a excelência, pois o Senhor Deus, porque Ele te criou e te formou, a imagem do seu dileto Filho, segundo o corpo, e a sua semelhança, segundo o Espírito. E todas as criaturas que existem debaixo do céu, a seu modo, servem, conhecem e obedecem ao seu Criador, melhor do que tu. E também não foram os demônios que o crucificaram, mas tu crucificaram com eles. O crucificastes e ainda crucifica, deleitando-te em vícios e pecados. De quem então pode gloriar-te? Mesmo se fosse tão sutil e sábio, que tivesse toda a ciência e soubesse interpretar todas as espécies de línguas, e perscrutastes sutilmente as coisas celestiais, de tudo isso não podes te gloriar. Porquanto um demônio conhecia as coisas celestes e sabe com precisão das terrenas, mas que todos os homens, ainda que houvesse alguém que recebesse do Senhor um especial conhecimento de suma sabedoria, igualmente, se fosses o mais belo e o mais rico de todos, e mesmo se fizesses maravilhas a ponto de afugentar os demônios, tudo isso te é contrário, pois nada disso te pertence. De nada podes gloriar-te, mas nisto podemos nos gloriar, em nossas fraquezas e em carregar todos os dias a Santa Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bonito essas palavras, como nós já vemos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente não podemos nos gloriar das obras que fazemos em nome de Deus. Se você tem ali a oportunidade de participar de uma pastoral, de um movimento, de alguma organização, uma ordem religiosa, tudo aquilo que você está fazendo, tudo aquilo que você está colocando ali a serviço, vem de graça recebemos, de graça devemos dar. Isso não é benefício nosso, mas isso é obra de Deus. Nós temos que dar valor, gloriarmos mesmo das nossas lutas diárias, tanto sofrimento, tantos perrengues que nós temos no nosso dia a dia, tantas dificuldades enfrentamos no nosso dia a dia, tantos obstáculos temos que transpassar. Enfrentamos neste mundo essa pandemia cruel e nós estamos dia após dia lutando. Quantos que, como eu, têm que sair para trabalhar, têm que enfrentar as adversidades, aquele medo, aquela incerteza, aquela dúvida se pode ou não em determinado local.
o pior de tudo é a insegurança, ou ainda, eu ouso dizer, como costumo dizer para os pessoais aqui perto, né? Nós temos hoje uma falsa sensação de segurança. Isso, sem dúvida, é um dos grandes perigos que nós estamos enfrentando. Você sai para lutar contra um vírus que você não enxerga. Um vírus que faz mal e não deixa marcas visíveis. Seria muito fácil se a gente pudesse identificar uma pessoa que tem o vírus, seja sintomática ou não, e pudéssemos enxergar de longe, ver a pessoa e saber que aquela pessoa tem, para que nós pudéssemos nos afastar, manter distância, e assim a gente não correr o risco de contrair essa doença e também levar essa doença aos nossos entes queridos, nossos familiares e amigos. Porém, esse vírus ele é tão cruel que nós não temos essa condição. Então hoje nós vivemos nessa falsa segurança, essa sensação de segurança. Vemos aí o comércio aberto, vemos pessoas que cooperam, que andam com máscara, com álcool, tudo certinho, mas infelizmente um grande número que ainda não segue essas regras sanitárias, e nós temos que enfrentar essas adversidades. E tudo isso que a gente está passando, todas essas dificuldades que nós estamos encontrando, isso sim, nós devemos render glórias e graças a Deus. Porque somente vencendo essas tribulações, vencendo essas dificuldades, somente a gente vencendo tudo essas adversidades, vencendo esses desafios, é que poderemos conquistar a coroa da eterna salvação. Como falávamos no domingo passado, nós temos que nos fortalecer, nós temos que nos armar, mas essas armas, esse fortalecimento deve ser espiritual. Nós precisamos ali fortalecer o nosso coração com a couraça da justiça. Precisamos andar com a palavra de Deus como o nosso escudo de salvação. Nós precisamos ali usar as nossas orações, recitações de rosários, jejum, abstinência, sacramentos, principalmente a Santa Missa. Nós precisamos encontrar cada vez mais este Deus verdadeiro, este Deus amoroso, e nele nos fortalecer, e nele nos estar nessa verdadeira intimidade com Deus. Por isso, meus amados irmãos, neste domingo, dia do Senhor, com nossas igrejas abertas mais uma vez para a participação do fiel à Santa Eucaristia. Vamos para a igreja? Vamos para a igreja, vamos para junto de Jesus, vamos experimentar um pouco desse Jesus, deste Deus verdadeiro, este Deus amoroso. O Evangelho de hoje nos fala justamente sobre este mandamento do amor, que possamos de fato amar uns aos outros, assim como o próprio Senhor nos ama. E neste amor misericordioso, que foi capaz de dar a própria vida, que foi capaz de dar o próprio corpo, o próprio sangue do seu único Filho, deixemos ser amados por Deus. Deixemos o nosso coração mergulhar neste amor verdadeiro. Por isso, neste domingo, participe da Santa Eucaristia, participe da Santa Missa. Vá ao encontro do Senhor. Vá ao encontro do Senhor, que ali naquela presença do Calvário, que se faz ali sobre o altar, que o teu coração seja encharcado da misericórdia de Deus, da cura e da libertação de Deus. Essa semana, vendo o Instagram, né, os feeds de histórias de um padre que eu sigo, ele falava que não existe uma missa de cura e libertação. Ele falava isso respondendo a uma pergunta de uma pessoa, e ele completa dizendo bem claro: todas as missas são cura e são libertação. Se compreendêssemos o verdadeiro significado da Santa Missa, todas as nossas igrejas estaríamos tão lotadas, que os seguranças, as policiais deveriam estar ali para poder conter as pessoas que queriam entrar na igreja. Diz São Padre Pio
Santo Padre Pio ainda fala também que esse mistério que em volta da Eucaristia, esse mistério tão grande de amor, se nós compreendêssemos, ali, prostrado, nós estaríamos. Porque naquele momento da Santa Eucaristia, todos os anjos do céu, todos os arcanjos, todas as milícias celestiais se tornam ao altar, se prostam diante ao altar, em perfeita adoração a nosso Senhor Jesus Cristo, em perfeita adoração a Jesus sacramentado, o Deus vivo e verdadeiro, que se faz presente ali na hóstia consagrada, se faz carne para que pudéssemos alimentar dele, se faz bebida, se faz sangue para que pudéssemos consumir. E assim o nosso corpo humano, nosso corpo físico, pudesse ser totalmente inebriado dessa presença viva de Jesus sacramentado. Por isso, meus amados, neste domingo, dia do Senhor, logo depois deste encontro, teremos a Santa Missa. Participe conosco da Sagrada Eucaristia. Participe conosco dos santos sacramentos da Igreja. Venha para a Igreja de Jesus Cristo. Volte para casa. Volte para casa. Nós vemos nessa semana, nas nossas orações, a quantidade de pessoas em nossas redes sociais pedindo oração para males espirituais, depressão, angústia, tantas pessoas com medo, tantas pessoas sofrendo. E nós vemos que a certeza de Cristo, somente em Cristo, com Cristo e por Cristo, podemos vencer todos esses males que estão nos acarretando. Tantas pessoas que estão perdendo a esperança, tantas pessoas que estão se afastando de Deus. Nessa semana também, nosso programa Encontro de Fé, vendo a meditação do Donato com o Padre Valmir, e o Donato falava para a gente das 3 virtudes teologais, fé, esperança e a caridade. Porém, todos nós sabemos que a maior de todas é hoje a caridade, onde nós falamos sobre o Evangelho de hoje. Porém, o Donato ainda falava que faz assim, a virtude teologal que nos faz mais falta não é o amor. Hoje podemos viver sem amor. Existem pessoas que não amam, não demonstram sentimentos, e você pode buscar este amor novamente. Se você não tem um amor verdadeiro, um amor novo, um amor que inflama, um amor, aquele amor que parte de dentro de nossa alma, você pode buscar isso. Você pode ir atrás. Então o amor não é tanto, nos faz tanta falta. Você pode ser uma pessoa sem a fé. Você pode ser uma pessoa que não tem a fé. E você pode buscar fé. Senhor, dai-me fé. Senhor, me ensine a acreditar. Senhor, me ajude a confiar. Senhor, esteja comigo e me fortaleça nisso. Me conceda o dom precioso da fé. Senhor, mostre-me o que tu queres e ajude-me a compreender. Então, você que não tem fé, você pode ir atrás, você pode encontrar isso, você pode buscar esse dom, esses sentimentos de crença interior. Porém, meus amados irmãos, o pior de todos, o que nos faz mais falta no dia de hoje é a esperança. Ela que causa, a falta de esperança causa um prejuízo muito grande e muito significativo em nossas vidas. Hoje, você pode viver sem amor, você pode viver sem a fé, mas você não pode viver sem esperança. Essa falta de esperança é o que está consumindo milhões e milhões de pessoas no nosso país e no nosso mundo. Quantas e quantas pessoas que deixam ali a sua esperança se esgotar, porque colocou essa esperança em pessoas, porque colocou essa esperança em objetos, em coisas materiais, colocou essa esperança em dinheiro, colocou essa esperança em matérias, mas não colocou a
a esperança no Senhor. E não confiando no Senhor e não esperando no Senhor, você acaba sendo desacreditado. Você acaba sendo enganado, seduzido pelo mal, seduzido pelas coisas erradas e decepcionado. Você acaba sendo frustrado e afastando-se da presença verdadeira de Deus. Por isso, meus amados irmãos em Cristo, neste domingo, dia do Senhor, ao frequentarmos a Santa Missa, ao participarmos da Santa Eucaristia, vamos render graças ao Senhor e suplicar que Ele venha nos dar esta esperança. Uma esperança de dias melhores, uma esperança de tempos melhores, uma esperança para a vacina produzir efeito e que possamos vencer esses vírus. E não apenas esta situação de pandemia que estamos vivendo, mas tantas e tantas outras situações adversas, tantas e tantos outros problemas e obstáculos que estamos encontrando no dia após dia. Por isso, neste domingo, supliquemos ao Senhor para que tenhamos o caminho certo, para que trilhemos no caminho certo. E você, meu amado irmão em Cristo, deposite no Senhor a tua esperança, deposite no Senhor as tuas misérias e deixe que o Senhor receba este pouco que temos, receba este pouco que possuímos e coloquemos tudo isso em prática para que nosso dia possa ser de fato dias melhores, para que o nosso dia a dia possa ser de fato dias melhores. Mergulhemos na presença do Senhor, confiemos, acreditemos, busquemos, estejamos dia após dia ao lado dele, para que a nossa caminhada seja uma caminhada de sucesso. Aliás, somente depositando no Senhor as nossas esperanças, somente caminhando com o Senhor é que teremos frutos, é que poderemos conquistar coisas boas em nossas vidas. E o nosso coração precisa cada vez mais mergulhar nessa certeza, mergulhar nesta presença, mergulhar cada vez mais na misericórdia e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus queridos irmãos, venha para a Santa Igreja, participe conosco da Santa Missa, mergulhe conosco nos sacramentos, esteja conosco em oração, recite ali o seu texto, o seu rosário, recite o nosso texto da misericórdia, suplicando que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Participe conosco dos sacramentos, procure um sacerdote, confesse os teus pecados, suplique o perdão e a misericórdia de Deus, suplique a misericórdia do Senhor e creia que tudo pode ser mudado se você tiver fé e oração. Creia que a sua vida pode ser mudada se você confiar no Senhor, depositar nele as tuas esperanças e deixar com que ele seja o Senhor, o Deus, o Rei, o verdadeiro, o sumo sacerdote, aquele que está contigo em todos os momentos e que jamais te abandona, aquele que está contigo em todas as dificuldades e estende sempre a mão para ti e jamais te abandona. Acredite no Senhor, confie, deposite nele as tuas esperanças e venha ser feliz. Venha viver conosco, venha ter cada vez mais essa experiência nova de ter uma vida nova, de ter uma vida renovada, ter uma vida toda voltada para o Senhor. E que o Senhor nos conduza, que o Senhor esteja à frente mesmo, nos levando cada vez mais a presenciar, a vivenciar as misericórdias do Pai. Por isso, venha para a Santa Missa. Venha participar da Eucaristia, venha participar deste banquete com o coração puro, com o coração aberto, com o coração desejoso de ter a experiência verdadeira de Jesus Cristo. Essa experiência que transformou a vida de São Francisco, que mudou completamente a vida de São Francisco, pode ser, deve ser e vai ser a experiência que vai transformar a sua vida. Basta que você acredite. Basta que você confie, basta que você coloque a tua esperança no Senhor e deixe Ele agir verdadeiramente em ti, e deixe Ele agir verdadeiramente na sua história. Confie no Senhor, deixe com que o Senhor modifique e modele a tua vida. Essa, meus amados irmãos,
Essa é a palavra que o Senhor nos deu para o dia de hoje. Esta é a palavra que o Senhor nos conduz para este momento, para que possamos mergulhar cada vez mais na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, meus amados irmãos, vamos nos colocando cada vez mais os nossos obstáculos e problemas e confiando no Senhor, deixando com que tudo isso seja restaurado e revigorado por Ele. Deixe que o Senhor tome conta, esse Deus verdadeiro, este Deus rico, esse Deus maravilhoso, esse Senhor que é o nosso tudo, é aquilo que muda a nossa vida. Mergulhemos na presença do Senhor. Meu Deus e meu tudo, meu Deus e meu tudo, eu vou rezar. O amor não é amado, o amor não é amado, eu vou rezar. Olhando as estrelas, o sol a brilhar, sentindo a brisa e o vento a soprar. Meu tudo, meu Deus e meu tudo, eu vou rezar. O amor não é amado, o amor não é amado, eu vou rezar. Olhando as flores, o verde a crescer, ouvindo os pássaros e a água correr. Meu Deus e meu tudo, meu Deus e meu tudo, eu vou rezar. O amor não é amado, o amor não é amado, eu vou rezar. Ao chegar o dia, rezar todo sol, na dor e alegria, no encontro do irmão. Meu Deus e meu tudo, meu Deus e meu tudo, eu vou rezar. O amor não é amado, o amor não é amado, eu vou rezar. Na mão que se estende, no braço do amigo, na vida de sempre, ao Deus que é amigo. Meu Deus e meu tudo, meu Deus e meu tudo, eu vou rezar. O amor não é amado, o amor não é amado, eu vou rezar. Meu Deus e meu tudo, eu vou rezar. Essa frase que São Francisco sempre nos diz, e todos os historiadores e biógrafos dele colocam, né? Meu Deus e meu tudo. Mostra claramente como deve ser a nossa vida quando a gente nos coloca na presença do Senhor. Como deve ser a nossa vida quando a gente nos coloca a serviço do Senhor. Meu Deus e meu tudo. Meu Deus e meu tudo. Que deixemos cada vez mais esse Deus ser o nosso tudo na nossa vida, ser o tudo de nossa história, ser o tudo do nosso caminho, ser o tudo de todas as decisões. Que Deus de verdade seja o Senhor e o Deus das nossas histórias. Não aquele Deus com letrinha minúscula, em que a gente lembra dele só quando a gente precisa de alguma coisa, mas sim aquele Deus tudo, Deus Pai, Deus companheiro, Deus amoroso, Deus verdadeiro. Aquele Deus que caminha conosco em todos os momentos e trilha conosco em todos os caminhos, em todos os obstáculos. E dai-nos cada vez mais a perfeita alegria. E dai-nos cada vez mais a paz infinita, o amor salvífico, o amor único e amor verdadeiro. Sempre quando eu vou falar aqui com vocês, eu sempre coloco que deixamos Deus ser o amor verdadeiro, amar-nos verdadeiramente. Que temos uma experiência verdadeira, que temos um encontro verdadeiro. Sabe por quê, meus queridos?
Quantas e quantas vezes nossas igrejas estão lotadas de pessoas, ali, querendo participar da Eucaristia, mas que querem somente daquele momento. Não querem deixar Deus agir completamente na sua história. Daí quando vai para a igreja, é perfeito. Vai tudo arrumado, vai tudo arrumado exteriormente e principalmente interiormente. Vai tudo bonitinho, né? Para poder ter a experiência e morre ali, após a missa acabou. Mas quando a gente deixa Deus ter verdadeiramente, quando a gente deixa o nosso coração ser transformado verdadeiramente por Deus, como São Francisco foi, você não consegue ter ali as suas vestes, um peso da escravidão passada. Você não consegue ter ali em seu corpo o jugo de uma família, o jugo de pessoas. Você simplesmente se abre e se entrega à presença de Deus, a ponto de que a tua vida já não é mais tua. A tua vida pertence a Ele. O teu caminho já não é teu caminho. O teu caminho pertence ao Senhor. A tua história não é tua história. A tua história pertence ao Senhor. E todos os ensinamentos, tudo que você for usando, aprofundando da sua vida, é para o Senhor. Por isso que quando a gente diz por Cristo, com Cristo e em Cristo, aquele momento em que o Padre suspende ali do altar o corpo e o sangue perfeito e verdadeiro de Cristo. Naquele momento você faz a sua oferta, faz ali a sua entrega. E naquele momento você entrega para o Senhor, juntamente com o corpo e o sangue de Jesus Cristo padecido no alto do madeiro da cruz. Você entrega o teu corpo, a tua alma, a tua vida, os teus caminhos, tudo que você tem, tudo que você possui, tudo que é seu, mas que na verdade foi Deus que te deu. E você oferece ali para o Senhor todos os seus trabalhos, oferece aos teus familiares, teus filhos, teus pais. Você oferece tudo ali para o Senhor, todos os seus problemas, angústias e sofrimentos, daquele grande ofertório em que você oferta a tua vida e tudo que ela possui para o Senhor. E você assume naquele momento que meu Deus e meu tudo, que o Senhor Deus é o Senhor de tudo. E assim, participando vivemente da Santa Eucaristia, você tem o seu corpo e o seu coração curado, o seu corpo e o seu coração libertado, e a sua alma totalmente restaurada na presença do Senhor. Vou ler para vocês um pequeno trecho de uma passagem que aconteceu com São Francisco de Assis. Na verdade, vão ser duas. Certa vez, no começo da ordem, estando reunido com seus companheiros para falar de Cristo, São Francisco mandou que, em nome de Deus, um deles abrisse a boca e falasse de Deus o que lhe inspirasse o Espírito Santo. Cumprindo o irmão o comando e falando maravilhosamente de Deus, São Francisco lhe impôs o silêncio e deu igual ordem a outro irmão. Obedecendo também este e falando de Deus com sutileza, São Francisco de modo semelhante impôs-lhe o silêncio e comandou-lhe o terceiro irmão que falasse de Deus. Este, semelhante, começou a aprofundar-se tanto no segredo de Deus que São Francisco teve certeza que ele, como os outros dois, falavam pelo Espírito Santo. Isto foi demonstrando ainda por um exemplo e um indício manifesto, pois, entre um discurso e outro, apareceu Cristo bendito no meio deles, sob a aparência e forma de um belíssimo jovem, e abençoando a todos, encheu-os de tanta graça e doçura que foram todos arrebatados para fora de si, mesmos, e jazia como mortos, não percebendo nada deste mundo. Depois, voltando a si mesmo, disse-lhe São Francisco: Meus irmãos caríssimos, agradecei a Deus que quis pela boca dos simples revelar os tesouros da divina sabedoria. Com efeito, Deus é quem abre a boca aos mudos e faz falar com a mais alta sabedoria a língua dos simples, em louvor de Jesus Cristo e do pobrezinho Francisco. Amém. É tão bonito que quando a gente diz que onde um ou mais ou outro estiver reunido em meu nome, eu estarei com eles, diz o Senhor. Isso que é uma frase costumeira usada por tantos e tantos cristãos,
em grupos, nas celebrações, em momentos em que estão partilhando a palavra do Senhor. Mas Francisco mostrou ali para os seus discípulos que quando a gente fala pela presença do Espírito, quando deixamos o Espírito falar por nós, a maravilha de Deus acontece. A maravilha de Deus se faz presente. E naquele momento em que Francisco falavam de Cristo, e seus discípulos falavam de Cristo, o próprio Cristo se fez presente no meio deles. O próprio Cristo se fez morada no meio deles e esteve com eles em todos estes momentos. Que assim seja em nossa vida, meus amados irmãos em Cristo. Que assim seja no nosso caminho. Que ao falarmos e anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso coração também seja cheio e encharcado deste Espírito Santo, que é o próprio Espírito que nos conduz, é o próprio Espírito que nos fala. Vejamos um outro capítulo, onde um menino muito puro e inocente fora recebido pela ordem, estando ainda em vida São Francisco de Assis, e residia num lugar pequeno, onde por necessidade os frades dormiam no chão. Veio um dia São Francisco ao dito lugar, e à noite, rezando as completas, foi dormir para poder levantar-se na madrugada e orar enquanto dormissem os outros irmãos, como era sempre o seu costume. O dito menino decidiu em seu coração que espiaria cuidadosamente o caminho de São Francisco para poder conhecer a sua santidade e especialmente para saber o que ele fazia, porque ele levantava todas as noites. E para que o sono não o enganasse, o menino escolheu dormir em um espaço ao lado de São Francisco e amarrou a sua corda, a do santo, de modo que pudesse sentir quando ele se levantasse. São Francisco, porém, não percebeu nada disso. Mas no meio da noite, no primeiro sono, quando todos os outros frades já dormiam, São Francisco levantou-se, viu a corda amarrada sua e a desamarrou com todo o cuidado, para que o menino não percebesse. Foi sozinho então à floresta, entrou numa celinha que ali havia e colocou-se em oração. Depois de um intervalo de tempo, o rapaz despertou e, vendo a corda desamarrada e São Francisco ausente, levantou-se correndo e foi procurá-lo. Encontrando aberta a saída que dava à floresta, pensou que São Francisco tivesse ido para lá e adentrou a selva. Chegando ao lugar em que São Francisco orava, começou a ouvir ruídos altos de conversa. Aproximando-se mais, para melhor ver e entender o que ouvia, veio-lhe à vista uma luz admirável que rodeava São Francisco. Dentro dessa luz, viu-se Cristo, a Virgem Maria, São João Batista e São João Evangelista, com uma grande multidão de anjos que falavam com São Francisco. Vendo isso e ouvindo, o rapaz caiu por terra desfalecido. Depois, completado o mistério daquela aparição, São Francisco, na volta à residência, esbarrou com o pé do dito menino, que jazia feito morto no caminho. E, sentindo compaixão, ergueu, colocou em seus braços e o levou, como faz o bom pastor com as suas ovelhas. Mais tarde, quando soube do menino que ele testemunhara a mencionada visão, mandou-lhe que não dissesse jamais a ninguém, ao menos enquanto ele vivesse. O menino, crescendo, com o passar dos anos, na graça de Deus e devoção de São Francisco, foi um bravo homem da ordem, e depois da morte de São Francisco de Assis, ele revelou aos frades a dita visão, em louvor a Jesus Cristo e do pobrezinho Francisco de Assis. Amém. Mais uma vez nós vemos, meus amados irmãos em Cristo, o quão grande é o mistério de Deus na vida de São Francisco de Assis. Francisco, que ao longo de sua história, ele foi testemunhando e vivenciando vários milagres sobrenaturais, várias experiências vivas de Jesus Cristo através do teu Santo Espírito. Foram inúmeros momentos em que Francisco entrou-se em êxtase, e nesta êxtase ele foi mergulhando cada vez mais na presença do Senhor. Por isso, nessa noite de hoje, deixemos também o nosso coração mergulhar na presença do Senhor. E a exemplo do nosso pai seráfico, Francisco, vamos buscar verdadeiramente essa perfeita alegria que tanto nos impulsiona
e que tanto nos faz sentido e nos faz falta no dia de hoje. Deixemos o nosso coração mergulhar, meus caríssimos irmãos em Cristo, nessa paz, nessa perfeita harmonia do Senhor. Que como aquele menino em que pôde observar o que acontecia no momento de êxtase de São Francisco, naqueles momentos em que os anjos se envoltam e acampam ao redor de Seráfico Pai. Que Maria, nossa mãe, vá ao encontro do pobrezinho de Assis e todos eles testemunham ali aquele milagre de amor, de doação, de oração. Aquele milagre em que Cristo nosso Senhor se faz presente cada vez mais. Meditemos mais uma vez na letra dessa música e deixemos que essa perfeita alegria de nosso Senhor, esta alegria de dar na nossa vida, de doar a nossa vida ao Senhor, seja também o que impulsiona o nosso caminho aos céus. Lembre-se, meus amados, podemos ter sim alegria nesses dias de hoje. Podemos ter sim tanto alegria, sorrisos no rosto e no coração para poder buscar, para poder vivenciar o Evangelho de Cristo. Precisamos apenas acreditar na presença do Senhor e abrir o nosso coração para que Ele possa fazer algo mais em nós. Meditemos. Cai a tarde de inverno impiedoso e Francisco e Leão sobre a neve caminham, vão tornando a Santa Maria com fome e com frio ao final de outro dia. Frei Leão vai à frente ligeiro, Frei Francisco o chama e lhe diz: Frei Leão, toma nota se queres saber o que é a perfeita alegria. Se nós tivermos a graça de Deus de pregar o Evangelho e a cruz, e por obras e exemplos pudermos levar a Jesus, e convertermos os homens à fé, até mesmo os de mau coração. Frei Leão, isso ainda não é a perfeita alegria. Imagine, Leão, que Deus nos tenha dado a graça de a todos curar, de fazer ver aos cegos, aos coxos andar, surdos ouvir e mudos falar, E que até os demônios fugissem ao comando de nosso olhar, e que os mortos nós ressuscitássemos, isso não é a perfeita alegria. E se falássemos todas as línguas, com o dom de bem comunicar, transformando os reinos da terra em reinos de paz. E se soubéssemos toda a ciência, os segredos da terra e do mar, Frei Leão, isso ainda não é a perfeita alegria. Mas então, Pai Francisco, o que é a perfeita alegria? Se ao chegarmos ao nosso convento e batermos depressa esperando entrar, e o porteiro do lado de dentro, ao invés de abrir, põe-se assim a falar: quem sois vós que assim importunos, nesta hora nos incomodais? Somos nós, teus irmãos, Frei Leão e Francisco, que chegam e querem entrar. E Frei Leão, se o porteiro disser que é mentira e que não abrirá, que encontremos um outro lugar em um canto qualquer. E se
sobre a noite e a neve que cai. Conservarmos a paz, isto é a perfeita alegria. Mas se nós insistirmos em pranto, que abra e que tenha piedade de nós, pois com fome tão necessitado, na noite não tem mais consolo e lugar. E se então o porteiro sair, empunhando o bastão a gritar, e bater em você e em mim muito mais, nos deixando no chão a chorar. E Frei Leão, se for Deus quem tal faz, que nos deixa na noite e na cruz, se entendermos que esse abandono imita Jesus. E se nós, diante da porta fechada, sobre a noite e a neve que cai, conservarmos a paz, isto é a perfeita alegria. Se em meio de todas as adversidades, em todas as dificuldades do dia a dia, em meio a todos os problemas e obstáculos, se a gente conseguir manter a paz, é aí, meus amados irmãos, é nisso que consiste a perfeita alegria. Que como São Francisco de Assis, o santo da paz e do bem, possamos também nos mantermos firmes e inabaláveis nessa alegria e deste amor misericordioso que ele sempre teve para com seus irmãos, para com seus seguidores, né, seus discípulos, e para com todos aqueles que realmente precisavam. Que como Francisco de Assis, podemos cada vez mais nos mergulhar na misericórdia e no amor de Jesus. Estamos finalizando o nosso programa. Convido você a permanecer conosco, participar da Santa Eucaristia nessa noite, nessa última Santa Celebração do dia. Logo depois teremos a bênção do Santíssimo. Que você possa mergulhar e receber de fato o amor e misericordioso deste Deus tão verdadeiro, este Deus rico, esse Deus de misericórdia, que quer a cada dia mais amar-nos e dar-nos a vida para a gente, por cada um de nós, renovada no santo sacrifício do altar. Por isso, meus amados irmãos, peçamos que o Senhor nos abençoe e que Ele possa estar conosco em todos os momentos de nossa vida. Assim, supliquemos que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volva para nós o seu olhar e nos compadeça de nossa face, que Ele tenha de nós misericórdia e nos dê a paz. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Como aquele apelo que já fazemos todos os domingos, venha fazer parte conosco da Ordem Franciscana Secular. Venha fazer parte conosco desta ordem religiosa, este movimento tão lindo que é do movimento franciscano. Podemos ali juntos trabalharmos, evangelizarmos e vivenciar dia após dia essa espiritualidade franciscana, os segredos e os mistérios que nosso seráfico Pai Francisco nos deixou. A todos vos desejo um ótimo restante de noite, paz e bem aos seus corações, e que tenhamos todos uma semana abençoada com a graça e com a misericórdia de Deus. Paz e bem. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis.